Fala minha galera caipora, tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês os resultados dos palpites dos vídeos anteriores e também sempre trago uma quantidade relevante de palpites e com qualidade, beleza galera? E trago para vocês os resultados dos palpites do dia 14 de abril. Foram 40 palpites com 34 greens e 6 reds, beleza galera? Um resultado muito bom para o nosso dia 14. E nos palpites de hoje, tivemos uma quantidade de 36 palpites, 23 greens, 9 reds e 4 jogos ainda irão ocorrer. Então acompanhem, beleza galera? E trago para vocês os palpites do dia 16 de abril e trazemos as análises com a casa de apostas, beleza galera? Iremos utilizar esses recursos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos. Beleza, galera? Sem mais enrolação, vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora iniciar aqui então, galera caipora. Eu separei o Clube Tijuana contra o Necaxa no Campeonato Feminino do México. Separei essa partida com casa para marcar o primeiro gol. O Tijuana tem 76% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Necaxa tem 22%. No histórico são 7 vitórias do Tijuana e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Tijuana vem sofrendo gols a 5 jogos e o Necaxa vem sofrendo a 7. Últimos encontros das duas equipes, o Tijuana marcou o primeiro gol na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, não temos o Tijuana marcando o primeiro gol nas partidas. Mas contra o Necaxa, que é uma equipe mais inferior, eu acredito que nós teremos casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Western United versus Adelaide United. Separei essa partida na Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. Temos 56% de aproveitamento para o Western nos últimos 9 jogos e o Adelaide tem 39%. No histórico são 3 vitórias do Western, 2 empates e 6 do Adelaide. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Western vem sofrendo gols a 5 jogos e o Adelaide vem marcando gols a 9. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Western United, over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Magese versus o Hungry Lions. Separei essa partida na África do Sul com o mercado de vitória e empate para casa. O Magese tem 49% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hungry Lions tem 50%. Verificando o histórico, são 3 jogos com 3 vitórias do Magese e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Magese vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Magese em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Magese vem vencendo e empatando todas as partidas, enquanto o Hungry Lions ele venceu apenas 3 partidas das últimas 6. Então para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Rosenborg versus o Deva Lipani. Separa essa partida na Eslováquia com o mercado de casa para vencer o primeiro tempo. O Rosenborg tem 77% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Odeva ele tem 61%. No histórico, são 4 partidas com 4 vitórias do Rosenborg. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Rosenborg não perde as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Rosenborg venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Rosenborg vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas que ele disputa. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Al Jazeera versus Corfacan. Separei essa partida na Pro League do Emirados Árabes com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Al Jazeera tem 67% de probabilidade de vitória, 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Corfacan tem 28%. No histórico é 9 vitórias do Al Jazeera, um empate e 4 vitórias do Corfacan. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Al Jazeera vem sofrendo gols a 7 jogos e o Corfacan vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Tukums 2000 contra o Riga. Separei essa partida na Virslīga da Letônia
com o mercado de fora para vencer o primeiro tempo. O Riga tem 86% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tokuns tem 56%. Verificando o histórico, são 15 partidas com 15 vitórias do Riga, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Riga vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Riga venceu o primeiro tempo em todas as partidas. Então acredito que nós teremos vitória para o Riga no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, eu separei o Enimba contra o Heartland. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Professional Liga da Nigéria. O Enimba tem 71% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heartland tem 33%. No histórico, são 2 vitórias do Enimba, 5 empates e 5 vitórias do Heartland. A média de gols é de abaixo de 1,5 gols. Verificando em séries, o Enimba vem sem empates a 5 jogos e o Heartland também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Talina Kalev versus Levadia Tallinn. Separei essa partida com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. O Levadia tem 74% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Talina tem 44%. No histórico são 42 vitórias do Levadia, 3 empates e 2 do Talina. A média de gols é de 4 gols. Em séries, o Levadia vem vencendo 5 partidas e o Talina vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Levadia marcou o primeiro gol em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Levadia também vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então para essa partida, bora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Al Ain versus Al Hilal Saud. Separa essa partida com um handicap mais 3 para casa. Na Liga dos Campeões da AFC, o Al Hilal tem 63% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Al Ain tem 61%. No histórico são 3 vitórias do Al Ain, 2 empates e 5 do Al Hilal. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Al Ain vem marcando a 10 jogos e o Al Hilal vem vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de handicap mais 3 na maioria dos jogos, apenas em uma partida que o Al Ain perdeu por 3 ou mais gols de diferença. O Al Ain jogando em casa, ele não perdeu nenhuma partida contra o Al Hilal com 3 ou mais gols de diferença. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Al Ain também não sofre 3 ou mais gols de diferença em nenhuma partida, e o Al Hilal, ele vence com 3 ou mais gols de diferença 3 das últimas 6 partidas que ele disputou. Mas eu acredito que para essa partida, por ser uma final de Liga dos Campeões, nós teremos menos que 3 gols de diferença entre Al Hilal e Al Ain, beleza, galera? Próxima partida eu separei Kabylie versus Loran. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Ligue 1 da Argélia. O Kabylie tem 58% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oran tem 67%. No histórico são 10 vitórias do Kabylie, 12 empates e 5 do Oran. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Kabylie vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Osters versus Orebro. Separa essa partida no Super Elitan da Suécia com mercado de over 1,5 gols. O Osters tem 59% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Orebro tem 50%. No histórico são 7 vitórias do Osters, 4 empates e 10 vitórias do Orebro. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Osters ele vem 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Osters, over 1,5 gols nas duas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Kafun Oslo versus Sturm Godset. Separa essa partida na Noruega com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Oslo e o Sturm Godset tem 50%. Verificando o histórico, foi uma vitória para o Storms de 3-0. E em séries, o Oslo vem marcando gols a 10 jogos e o Storms não empata a 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Greuther versus Würzburger. Separei essa partida com over 1,5 gols na Regional Liga Barne da Alemanha. O Würzburg ele tem 63% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Greuther ele tem 78%.
No histórico são 5 vitórias do Wolfsburg, 2 empates e 2 do Greuther. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Greuther dele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Wolfsburg vem marcando gols a 10 jogos. Verificando os últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Dinamo Batumi versus o Santredia. Separa essa partida na Geórgia com o mercado de casa para marcar o primeiro gol. O Dinamo tem 73% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santredia tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Dinamo, 3 empates e 10 do Santredia. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Dinamo vem vencendo a 4 partidas e o Santredia vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Dinamo vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Jeddah Club versus o Aquadisha. Separa essa partida com vitória e empate para fora na primeira divisão da Arábia Saudita. O Aquadisha tem 50% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Jeddah tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Jeddah, 3 empates e 3 do Aquadisha. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aquadisha vem marcando a 7 jogos e o Jeddah vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Nos últimos encontros das duas equipes, o Aquadisha venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Aquadisha na maioria de suas partidas, e o Jeddah Club venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Old Riverly versus Clube Brugge. Separa essa partida na Liga Feminina da Bélgica com casa para marcar o primeiro gol. O Old ele tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brugge tem 39%. No histórico são 12 vitórias do Old, 2 empates e 3 do Brugge. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Riverly ele vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles, enquanto o Brugge ele vem a 3 jogos sem vencer. Últimos encontros das duas equipes, tivemos o Old Riverly marcando o primeiro gol na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Old Riverly vem marcando o primeiro gol na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, separei o Wexford versus Longford Town. Separei essa partida na primeira divisão da Irlanda com over do 1,5 gols. O Wexford tem 58% de probabilidade de vitória com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Longford tem 28%. No histórico são 31 vitórias do Longford, 7 empates e 12 do Wexford. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Wexford vem marcando gols a 7 jogos e o Longford vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Edinburgh versus Montrose. Separa essa partida na Ligue 1 da Escócia com over 2,5 gols. Montrose jogando fora de casa, ele tem 71% de probabilidade de vitória com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Edinburgh tem 6%. No histórico, são 3 vitórias do Edinburgh, 4 empates e 11 do Montrose. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Edinburgh vem a 5 jogos perdendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Kettering Town versus Stamford. Separa essa partida com over 2,5 gols na Southern League da Inglaterra. O Stamford tem 49% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kettering tem 67%. No histórico, são 2 vitórias do Stamford e 1 do Kettering, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Kettering vem sofrendo gols a 5 jogos e o Stamford vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Atherton versus Macclesfield. Separei essa partida com over 2,5 gols também na Northern League da Inglaterra. O Macclesfield tem 76% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Atherton tem 22%.
Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória de 6-0 do Macclesfield. E em séries, o Atherton ele vem sem empates a 5 jogos e o Macclesfield vem marcando gols a 7. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei Cavesland versus Hornchurch. Separei essa partida na Eastman League da Inglaterra, com vitória e empate para fora. O Hornchurch tem 63% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Kenven tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Hornchurch, 2 empates e 2 do Kenven. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Hornchurch vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Hornchurch venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Hornchurch vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Kenven venceu apenas uma partida fora de casa nos últimos 6 jogos. Então para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, separei Whitehawk versus Kingstonian. Separei essa partida com over 2,5 gols na Eastman League da Inglaterra. Whitehawk tem 65% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kingstonian tem 11%. No histórico são 5 vitórias do Whitehawk e um empate. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Whitehawk vem vencendo 3 partidas e o Kingstonian vem perdendo as 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Linfield versus o Coleraine. Separei essa partida com over 1,5 gols na Premiership da Irlanda do Norte. O Linfield tem 66% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coleraine tem 67%. No histórico são 34 vitórias do Linfield, 18 empates e 14 do Coleraine. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas e o Linfield venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Southampton versus o Preston. Separa essa partida com over 1,5 gols na Championship da Inglaterra. O Southampton tem 71% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Preston tem 56%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Southampton, 4 empates e 3 do Preston. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Southampton vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Separei essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei esse mercado para essa partida? Na UEFA Champions League, o Barcelona tem 44% de probabilidade de vitória nesta partida jogando em casa, tá? Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Paris Saint-Germain tem 72%. No histórico são 6 vitórias do Barcelona, 3 empates e 3 do Paris Saint-Germain. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem vencendo as 5 partidas e o Paris Saint-Germain vem marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de over 3,5 cartões na maioria das partidas entre as duas equipes. Verificando a média e disciplina das duas equipes, temos um mercado de over 3,5 cartões, com uma média de 5 cartões por partida somando as duas equipes. O árbitro tem uma média de 5,4 cartões por partida e 5,3 amarelos por partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida eu separei o Borussia Dortmund versus o Atlético de Madrid. Separei essa partida com o mercado de under 7,5 cartões. O Dortmund tem 42% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Madrid tem 61%. Verificando o histórico, são 3 partidas, 2 vitórias do Atlético de Madrid e uma do Dortmund, e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Dortmund não empata 5 partidas e o Atlético de Madrid vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 7,5 cartões em todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 7,5 cartões na maioria das partidas, tá? Verificando a disciplina das duas equipes, a média de cartões é de 4 cartões por partida.
Verificando nosso árbitro, ele tem uma média de 3,6 cartões por partida. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos um under 7,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Famalicão contra o Sporting. Separe essa partida com over e meio gols na Primeira Liga de Portugal. O Sporting tem 71% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Famalicão tem 56%. No histórico são 9 vitórias do Sporting, 3 empates e 2 do Famalicão. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sporting vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Famalicão, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Boca Juniors versus Godoy Cruz. Separei under 3,5 gols para essa partida na Liga da Argentina. O Boca Juniors tem 59% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Godoy tem 67%. No histórico são 16 vitórias do Boca, 8 empates e 6 do Godoy. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Boca Juniors vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4, enquanto o Godoy Cruz venceu 3 das últimas partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Fluminense. Separei essa partida no Campeonato Brasileiro com under 3,5 gols também. O Bahia tem 40% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 44%. No histórico são 6 vitórias do Bahia e 10 vitórias do Fluminense e 7 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando sério, o Fluminense vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todos os jogos. Na casa do Bahia, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Costa Rica, Liga FPD. Separei o Deportivo Saprissa contra o Municipal Libéria. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Saprissa tem 67% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Libéria tem 61%. No histórico são 22 vitórias do Saprissa, 6 empates e 3 do Libéria. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em série, o Saprissa vem vencendo as 5 partidas e o Libéria vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala aí, galera caipora, eu trouxe para vocês o nosso bilhete. Separei over 2,5 gols para o Western United versus Adelaide United, vitória e empate para casa em Maguese contra o Hang Lions. Separei over meio gol no primeiro tempo para Al Jazeera contra o Corfacan, under 3,5 gols para o Kabylie contra o Oran, over 2,5 gols para o Wexford versus Longford Town e separei over 2,5 gols para o Atherton versus o Macclesfield. Separei over 2,5 gols para o Livingston contra o Coleraine, over 2,5 gols para o Southampton versus o Preston, over 3,5 cartões para o Barcelona contra o Paris Saint-Germain, under 7,5 cartões para o Borussia Dortmund versus o Atlético de Madrid, under 3,5 gols para o Boca Juniors contra o Godoy Cruz e over 2,5 gols para o Deportivo Saprissa contra o Municipal Libéria. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!